Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as expectativas do mercado em relação à inflação, juros, PIB e o mercado internacional. Trazemos dados atualizados principalmente da Alemanha e como está o Brasil nesse contexto de desaceleração mundial. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, clique lá em todas no famoso sino da notificação e receba todos os nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Vamos começar falando então aqui sobre o Boletim Focus, a pesquisa semanal que o Banco Central faz com diversas instituições financeiras. Começamos então atualizando as informações do IPCA, a inflação oficial do Brasil e as projeções para 2021, que já está acabando, mas principalmente para 2022. Vejam aqui nesse primeiro quadro a inflação para 2021. Qual é o cenário que nós temos aqui? 31ª semana seguida de inflação subindo. Você não ouviu errado. O mercado está projetando desde março de 2021 31 semanas então seguidas de projeções do mercado em alta da inflação. E agora, no dia 8 de novembro, qual é a projeção para a inflação em 2021? 9,33%. Subiu então aí 16 pontos base em relação à semana passada. São aumentos consecutivos que já vinham dizendo então para todo esse movimento de alta dos preços que estamos verificando em 2021. Só que como 2021 já está pertinho do fim, está todo mundo olhando para o próximo ano, festas de fim do ano já sendo programadas, férias, vamos olhar para 2022. O cenário não é muito diferente. Pela 16ª semana consecutiva, nós estamos verificando aqui então a inflação subindo. Nesse caso, a inflação para 2022 já passou forte os 4%. E começa a se aproximar perigosamente dos 5%. Veja que agora, no dia 8/11, ela está em 4,63%, passando então aqui nesse caso de 8 pontos base de aumento. É um aumento menor do que os aumentos anteriores, mas continua sendo aumento consecutivo. 16ª semana são valores muito expressivos desde que começou a aumentar. Então você já verifica, o nosso cenário 2021 e 2022 continua sendo de inflação alta pela mediana das expectativas do mercado, do levantamento que o Banco Central faz. Aqui eu trago um dado atualizado para você. Essa informação aqui desse quadro de cima, escrito aqui em azul, outubro de 21, é a projeção do IPCA para outubro, que vai sair oficialmente nessa semana e nós vamos trazer para você. Veja que o mercado, com base então no levantamento do Boletim Focus, previa há 4 semanas atrás 0,56. Há uma semana, 0,89. E agora subiu para 1%. Sendo que aqui, no quadro de baixo, esse quadro branco, você vê aqui os dados da Anbima. A Anbima projetava 0,70 lá no dia 8/10. Depois, no dia 26/10, 1,03. Então veja como que esses dados estão convergindo na medida que o mês fecha. Então nós devemos ter aí uma inflação mais alta no mês então de outubro. E por que isso é importante? Porque o IPCA em outubro de 2020 foi 0,86. Sendo o IPCA agora acima desse valor, no acumulado de 12 meses, vai continuar subindo. Então você veja que o mercado está alinhado com essas projeções que nós temos das duas instituições. Sendo que o IPCA 15, que é aquele cálculo, a prévia da inflação, que vai do dia 16 de setembro até o dia 15 de outubro, já indicou uma inflação de 1,20%. Então tá aí, cenário caracterizado de inflação alta em outubro. E no próximo vídeo vamos falar também da inflação de novembro. Vamos falar agora da nossa taxa Selic. Antes, porém, dê aí aquele super like e não deixe de assistir essa nossa playlist. Qual a melhor taxa e os melhores preços? Tesouro prefixado, IPCA principal, IPCA com juros. As taxas caíram. Será que a oportunidade agora chegou? Assista lá.
Vamos falar então da nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. Qual é a projeção do mercado então? Veja, estamos vendo então a taxa Selic agora mantida na projeção do mercado em 9,25%. Com um detalhe, esse mercado que eu estou chamando é da pesquisa do Boletim Focus. É a mediana das expectativas, que geralmente não é o melhor indicador para esse tipo de projeção, porque ele pega a mediana e não, por exemplo, as instituições que mais têm acertado nas projeções. Então a mediana manteve a taxa Selic em 9,25. Semana passada era 9,25 e agora também. Como a taxa Selic está em 7,75, tudo indica um aumento de 1,5%, porque aí ela chegaria nesse 9,25 nessa reunião então do dia 8 de dezembro. Só que tem um detalhe aí no meio desse caminho. Aliás, dois. O primeiro, para 2022, o Boletim Focus continua projetando uma inflação mais alta, 10,25%, mas as instituições financeiras já estão entre 11,5% e 13%. Esse é o primeiro detalhe. Para 2022, então, a taxa Selic deve continuar subindo. Isso significa que o Tesouro Selic vai render ainda mais em 2022. Mas voltando para 2021, o que nós temos é um mercado, e aí são outras instituições, não essa mediana das expectativas, mas sim pelo terminal Bloomberg já projetando uma pressão maior nesse aumento da taxa Selic para dezembro. Tem apostas predominantes de 2%. Vamos verificar como é que o Banco Central vai se sair dessa pressão aqui do mercado. Vamos falar agora então do PIB, mas se você quer falar realmente sobre pressão do mercado, não deixe de assistir esse nosso vídeo aqui, ó, Leilão do Tesouro Nacional. O Tesouro cada vez mais acuado e ficando sem saída. Assista que você vai entender o que os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência estão aí fazendo em relação à compra de títulos do Tesouro. Assista que você vai gostar. Vamos falar do PIB. Então falamos de inflação. Cenário 2021 de inflação altíssima. Cenário de inflação 2022, inflação crescente, ainda sem perspectiva de baixa. Falamos da taxa Selic, que deve aumentar tanto em 2021 quanto em 2022, para poder tentar conter a inflação. Como é que fica o PIB aí nesse movimento? Tá aí para você na tela. Pela quarta semana seguida, temos uma previsão de PIB de revisão para baixo. Então você veja, no dia 11 do 10 estava em 5,04. Aliás, ficou em 5,04 por 4 semanas. Depois, no dia 18 do 10, caiu para 5,01. No dia 25 do 10, pela primeira vez, abaixo de 5%. No dia 1º de novembro, semana passada, 4,94. E agora, no dia 8 do 11, uma queda bem pequenininha, 4,93. Mas confirma a projeção de PIB abaixo de 5% para esse ano. Só que como 2021 já está no finalzinho, muita gente já quer saber, 2022, temos um cenário ainda mais preocupante. Por que ele é preocupante? É a quinta semana seguida de revisão do PIB para baixo, sendo que pela primeira vez ele chegou a 1%. Nós temos instituições financeiras prevendo até PIB negativo. Se você não sabe, assista esse nosso vídeo aqui e você vai entender. Um grande banco brasileiro já indicando recessão no Brasil. E se essa conjuntura se mantiver, é provável que daqui para o final do ano nós tenhamos aí um PIB realmente próximo de zero para 2022. Porque veja, no dia 20 do 9, há 8 semanas atrás, estava 1,63 e agora caiu para 1%. É uma queda muito grande e que ela ainda não parou, porque nesse momento, em relação à semana passada, caiu 20 pontos base, saiu de 1,20 para 1. Na semana anterior, saiu de 1,40 para 1,20. Então veja que as maiores quedas de projeção do PIB para 2022 aconteceram nos últimos 15 dias. Tá anotando? Então aproveita, já deixa aquele super like que nós vamos continuando aqui com o vídeo. Vamos tentar detalhar um pouco melhor sobre a situação do Brasil, que você está vendo o PIB caindo. Então vou trazer alguns dados aqui para você. O primeiro dado é o dado de produção industrial. O Brasil recuou 0,4% em setembro. Aí você vai dizer, mas isso é muito pouco. Bom, é pouco se os meses anteriores tivessem sido altos. Só que é o quarto mês consecutivo de valores negativos na produção industrial. Então você verifica aqui, em setembro, menos 0,4%. Em agosto, menos 0,7%. Em julho, menos 1,2%. E em junho, menos 0,5%.
veja que desde o mês de janeiro foram pouquíssimos os meses que nós tivemos positivo, que é aqui em azul. Então verifica aqui, nós tendo situações muito similares no Brasil do que está acontecendo em outros países. Quais são essas situações? Primeiro, problemas nas cadeias de suprimento. Estão faltando suprimentos, estão escassas as matérias-primas e nós estamos tendo então preços recordes de produtos. Isso está fazendo então a nossa produção industrial literalmente desacelerar, entrando para o lado negativo. E aí você começa a entender porque a projeção do PIB para 2022 está assim tão ruim. Prosseguindo, vamos falar do PMI, que é o Índice de Atividade dos Gerentes de Compra. No vídeo passado eu trouxe o PMI de outros países, agora eu trago aqui do Brasil, 51,7%. Veja como o PMI vem caindo mês após mês, é claramente uma tendência de baixa. Se você verificar aqui, ó, desde o final de 2020, que é essa barra maior, janeiro está aqui, ó. Então veja, mais ou menos aqui, que era o mês de novembro, dezembro, aí janeiro caiu, veja, agora estamos 51,7. Esse indicador diz o seguinte: quando está acima de 50, a situação não está ruim, mas o que nós estamos verificando é que estamos bem próximos de 50, com uma clara tendência de queda. E veja, mais do que isso, esse número de 51,7, ele está muito próximo do número de julho de 2020. Então veja como que a situação também piorou em relação ao índice de atividade dos gerentes de compras. É preocupante e é mais um indicador que vem fortalecendo a preocupação com a economia brasileira em 2022. Muito bem, vamos falar rapidamente aqui da Agenda Brasil, do principal fato que aconteceu talvez semana passada e os próximos fatos. Greve dos caminhoneiros não aconteceu, essa greve se enfraqueceu, perdeu força nacional e muito provavelmente não vai acontecer nada, pelo menos até o final do ano. Essa é uma notícia extremamente positiva do ponto de vista de economia, porque tendo uma greve de caminhoneiro, muito provavelmente nós teríamos novamente inflação dos produtos, e essa inflação que já estava alta ia passar certamente de 10%. Por outro lado, tivemos também a PEC dos precatórios. Foi aprovada a PEC dos precatórios para abrir espaço no orçamento do governo federal em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Foi essa a principal razão das taxas, então, do Tesouro Direto terem caído. Só que agora nós temos a votação em segundo turno prevista para essa semana, que é a segunda semana de novembro de 2021. Só que alguns partidos já estão reorientando as suas legendas para votar contra. E isso tem causado aí uma certa atenção do mercado, fazendo com que os juros futuros começassem a subir nessa segunda-feira e fazendo então automaticamente as taxas voltarem a subir. Vamos aguardar para ver essa definição. Continuando aqui, nós temos então, nessa semana ainda, índices de inflação no Brasil. Vamos ter o IPCA e o IGPDI. O IPCA sai na próxima quarta-feira, junto com o indicador de inflação dos Estados Unidos. Vai ser a super quarta da inflação. E temos ainda outros indicadores da economia brasileira, como vendas no varejo. Muito importante também esse indicador, para verificar então como está o consumo das pessoas físicas e também o volume de serviços que nós teremos. Bom, falando agora então sobre o mercado internacional. O que nós estamos verificando? Novamente, trago informações para vocês agora da zona do euro desacelerando. Nós estamos verificando por meio desse gráfico aqui que, surpreendentemente, as vendas no varejo caíram em setembro, 0,3% negativo. Então veja, a expectativa para esse indicador era de um aumento de 0,3%. Ou seja, 0,3 positivo. E aqui na zona do euro caiu para 0,3 negativo. Tenho trazido para você que todas as economias grandes do mundo estão desacelerando. E esse bloco econômico da zona do euro agora tem apresentado essa desaceleração de uma forma como não tinha sido vista anteriormente. Você já vinha acompanhando China e Estados Unidos desacelerando. E agora a zona do euro também entrando nesse tipo de situação. Bom, outra informação muito importante é essa, Alemanha. A Alemanha, se você não sabe, é a maior país, a maior economia da Europa, da zona do euro. E veja essa notícia que saiu agora, dia 5 de novembro. Produção industrial da Alemanha cai 1,1% em setembro ante agosto.
E aqui diz a notícia então, segundo os dados com ajustes sazonais publicados, o resultado frustrou as expectativas de analistas do Wall Street Journal, que previam alta de 1%. Então veja, no Brasil o PMI era 0,3 positivo, veio 0,3 negativo. Na Alemanha, a expectativa da produção industrial 1% positivo, veio 1% negativo. Zona do euro, Alemanha, vai anotando aí. Ainda com relação ao mercado internacional, nós tivemos novos casos da doença. Sim, aquela doença que a gente não pode ficar falando aqui, mas você sabe exatamente qual é. Com o número de mortes caindo, reduzindo bastante, mas o número de casos aumentando de forma acelerada na Europa, principalmente na Rússia. Então esses dados também têm deixado o mercado preocupado. Mas nós tivemos uma notícia muito positiva. Então, antes dela, dá aí o seu super like, porque notícia positiva no meio desse mercado conturbado, só com o seu like. Saiu o payroll, que é a criação de empregos nos Estados Unidos, na semana passada. A expectativa era então de uma criação de 450 mil empregos, só que foram criados 531 mil empregos em junho. Veja que esse número veio bem acima das expectativas. E essa daí foi um dos principais motivos que fez então o governo americano confirmar o início do tapering, ou seja, a redução dos estímulos das compras do Banco Central já para o mês de dezembro. Vai reduzir em 15 bilhões. Eram 120, vai reduzir 15 bilhões já a partir de dezembro, porque os empregos estão voltando. Então veja aí, temos um cenário desafiador no mundo inteiro em termos de inflação, mas em termos de emprego, os Estados Unidos ainda estão mantendo. Então veja que desafio nós temos na principal economia americana. Falando agora um pouco da agenda internacional, de uma forma bem resumida e bem sintética para você. O que nós vamos ter no radar? Essencialmente, as principais notícias serão sobre dados de inflação. Nós vamos ter nos Estados Unidos a inflação ao consumidor, o CPI, e a inflação ao produtor, dois dados de inflação importantíssimos, que é o PPI. Então você vai ver, inflação nos Estados Unidos vai sair em todos os noticiários na quarta-feira. Além disso, teremos também inflação na China e na Alemanha. Ou seja, vamos verificar se esse cenário inflacionário permanece em todos os países. E teremos também, importante, produção industrial novamente aí na zona do euro. Meus amigos, eu quero que você entenda o cenário que nós estamos tendo agora. O cenário é, nós estamos claramente verificando inflação mundial. Em todos os países estamos tendo inflação. Nos países em desenvolvimento, como por exemplo Rússia, México, Brasil, África do Sul, a inflação já vem há algum tempo. E esses países já têm feito aumento da sua taxa de juros. Agora estamos entrando numa fase que essa inflação mundial já é reconhecida pelas economias desenvolvidas. O grande problema é que nós estamos no momento de contração. Não é possível mais reduzir a taxa de juros. A taxa de juros vai aumentar inevitavelmente em 2022. Então, primeiro esses países vão reduzir os estímulos na compra de títulos para depois começar a aumentar a taxa de juros. É por isso que eu digo para você, 2022 será o ano da renda fixa. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhe aqui as expectativas de mercado. Um abraço e